e, caindo em si, começou a chorar. Senhor, muito obrigado por esse grande momento que o Senhor nos proporciona. Queremos, nesta noite, crescer um pouco mais, crescer na graça, crescer no conhecimento. E, especificamente em relação à mensagem, queremos ser fiéis a Ti. Queremos, como diz Paulo em Romanos 1 e versículo 16, nós queremos nunca nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é bem possível, Senhor, que muitas pessoas que estão cultuando conosco, tanto presencialmente como virtualmente, estejam necessitando dessa palavra. Ó Deus, que todos acordem, que antes que o galo cante, todos possam gritar em alto e bom som que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que as pessoas possam dizer que sim, que são companheiras Tuas, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu és o divino companheiro no caminho. Em nome de Jesus, faz isso na vida de todos, porque se o Evangelho fosse trabalhado nessas condições, com toda certeza o mundo já estaria todo alcançado, todos os povos estariam já alcançados, mas tem pessoas que se envergonham, que negam ao Senhor, negam ser companheiras do Senhor. Cura nessa noite todo esse medo, repreende toda essa vergonha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Estou muito feliz em revê-los depois de um tempo aí, uma semana na África. Saí de lá com 33 graus e cheguei aqui com 8 graus, com sensação de 6, no aeroporto de Guarulhos. Não foi fácil, a gente está setentando aí, já não tem mais toda aquela fortaleza, né, para encarar muita gente que tem muito menor idade, sofreu bastante. Nós notamos na população que chegou. Mas estamos aqui, trazemos o abraço dos nossos queridos irmãos, o abraço da família Terra, né? que é da nossa igreja aqui, mas não deu tempo para ter um momento maior com as irmãs da irmã Joana, só com a irmã Irene lá. Tanta coisa para fazer em pouquíssimo tempo. Mas vocês já viram aí como é que a gente trabalha lá, né? Ninguém se surpreendeu, ninguém ficou aí abismado com o que aconteceu lá naquele culto. Né? Mas é essa celebração que existe na África, a alegria. Para um africano entender que você está alegre, você tem que demonstrar isso no mínimo de 3 maneiras: sorrindo, cantando e dançando. E eu procurei praticar todas essas modalidades e lá tenho sido, de uma maneira maravilhosa, recebido. Eu e os meus companheiros de equipe. Voltamos, nós estamos aqui em 3, vivemos em 3, o casal, o pastor Valdecir e diaconisa Hilda, ficaram porque, na hora do teste do PCR, a diaconisa Hilda deu positivo e ela deve voltar. Terça-feira eles devem voltar, o casal deve voltar. Mas chegamos, eu, pastor João Leonardo, pastor Felipe, estamos aqui. Uma grande vontade, um grande desejo de plantar uma igreja como a nossa. O que
tem de diferente na nossa igreja? É o equilíbrio entre graça e conhecimento. O apóstolo São Pedro, ele recomenda, o Espírito Santo, através de Pedro, recomenda: antes crescei na graça e no conhecimento. Tem um segmento, principalmente neopentecostal, que só quer crescer na graça. Bênção, bênção, bênção. Tem outros também que são muito ortodoxos, só querem crescer no conhecimento, só no conhecimento. Mas nós temos aqui a visão da águia com duas asas, né? A águia não voa só com uma asa. Ela voa com duas asas e voa muito bem. Crescer na graça e no conhecimento. E aquelas pessoas com as quais temos contatado lá, além dos familiares dos irmãos, da família Terra, nós temos lá algumas, a gente chama de meninas, né? Sempre lá na linguagem africana, são as meninas que vieram de Setúbal, que foram discipuladas pelo pastor Moisés Ferreira, mas um conhecimento muito grande, sabem falar muito bem do Evangelho. Ana, Felisbela e Luísa. Então, nós nos reunimos, cultuamos juntos, foi um tempo muito bom. E cultuamos com os nossos anfitriões, né, sempre de lá, não podemos negar aqui. O pastor Domingos Zeca, que é o presidente da Assembleia de Deus do Marçal, sempre deixa franqueado o púlpito todas as vezes que eu for a Luanda. E que vocês viram foi já na quinta-feira eu pregar lá naquela celebração, coisa linda, pessoas aceitaram o Senhor Jesus, pessoas foram libertas, foi um grande mover do Espírito Santo. Nosso abraço para todos os nossos irmãos, pastor Manuel Zeca, irmã Irene, que está cultuando conosco, um abraço, irmã Irene, e para todo o povo de Angola que está cultuando conosco nesse instante, um grande abraço. Antes que o galo cante, você precisa gritar em alto e bom som que é companheiro, que é companheira de Jesus. Isso é um problema muito grande. A noite ela é dividida, e não só aqui, mas praticamente em todas as culturas, em 4 vigílias. A primeira vigília das 6 ou das 18 às 21 horas, das 21 horas até as 24 horas, das 24 horas às 3 e das 3 até as 6. Essas são 4 vigílias. E na transição da terceira para a quarta vigília, uma ave emplumada, na maioria das vezes bonita, ela resolve marcar território. Tem muita gente que fala que as aves louvam ao Senhor. Lógico que elas louvam porque elas estão agindo como Deus programou. Então, o galo cantando, ele louva ao Senhor, louva. O pintacilgo cantando, louva ao Senhor, louva. Mas, normalmente, são os machos que cantam para se sentirem atraídos ou atraírem as fêmeas. No caso do galo, ele marca o território, é hora dele marcar o território. Aqui, nesse pedaço, sou eu que cuido. Interessante isso, né? E o galo canta de 12 a 15 vezes a partir das 3 da madrugada. E Pedro estava lá no pátio da casa de Caifás. E nessas regiões mais desérticas, à noite o frio toma conta. E certamente na estação do ano
momento doloroso de Jesus, havia frio, sim, durante a noite. No pátio da casa de Caifás estava lá Pedro, assim, bisbilhotando, porque não pode ser, ele não estava lá como um defensor de Cristo. A pergunta é essa, né? O que você faz? Você vai assistir as coisas para defender Cristo ou você só vai para bisbilhotar? Ele foi lá bisbilhotar. E, de repente, uma empregadinha bate o olho nele e fala: esse aí é o companheiro do Nazareno, é ele é. E ele diz: que é isso? De maneira alguma, eu nem não entendo o que você está falando, nem sei do que você está falando. E aí, ela mesma volta a olhar e fala: não, esse rapaz é companheiro dele. Ele novamente dá um pulo para trás e diz: de maneira alguma sou companheiro dele. Não sou companheiro desse homem, nem conheço esse homem. E ela fala, mas a ênfase dela convence as pessoas que estavam lá no pátio da casa de Caifás, e as pessoas começam a dizer: ele é companheiro, sim, ele é galileu. Ele é galileu. E ele, mais uma vez, diz: de maneira alguma. Ele nega Jesus. E nesse instante, o galo canta uma segunda vez. Dizem alguns estudiosos que não pode ter galo ali naquele pedaço. Por quê? Porque na tradição judaica não poderia haver galo ou algumas aves que, como, segundo eles, emporcalham os lugares santos. E ficou essa indagação: não tem galo ou não tem? E a gente foi pesquisar e existe um termo, galicinium, a guarda que protegia Pilatos, e uma grande parte dos militares daquela época tinham exatamente na hora que o galo cantava, eles tocavam, a trombeta tocava. Então, naquele momento, tocou a trombeta lá no palácio de Pilatos. Tocou uma e tocou duas. E aí o Senhor Jesus havia dito a ele, com toda a rompança, ele fez lá uma declaração de ser assim, aquele camarada destemido mesmo, né? Nunca te negarei, estarei contigo até a morte. Isso é próprio de um sanguíneo, né? Eu não sou sanguíneo, mas casei com uma sanguínea. O sanguíneo faz isso, mas faz com uma facilidade muito grande. Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Moisés era melancólico, Abraão um fleumático. Então você vai entender nessas atitudes assim de bate-pronto. Um sanguíneo, ele fala assim rapidamente. É já e já mesmo. Só que daqui a pouco ele cai. Ele cai com muito maior facilidade que cai o colérico. O colérico aguenta, leva em frente. Muitas vezes até um erro. E eu sou colérico, sei disso. Agora, vejam bem. Ele, nesse instante, vem algo que, na mente dele, soou como tudo terminou. Acabou tudo. Eu neguei o meu Senhor.
Eu neguei o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabou tudo. E o Senhor havia dito, com toda aquela ousadia, aquela gritaria, antes que o galo cante. Olha só, Jesus disse-lhes então Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Nunca, porém, eu, logicamente. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos, e não era só Pedro. É que todo mundo joga para cima de Pedro, né? Mas a narrativa aqui do proto-evangelho, que é o primeiro evangelho, muita gente imagina que Mateus é o primeiro evangelho. Não, o primeiro evangelho é o de Marcos, é o proto-evangelho. Mas exatamente Marcos coloca aqui: todos falaram isso. Lógico que liderados por Pedro. Agora a pergunta é essa: o galo vai cantar. O chamado galicínium, que é o toque da trombeta. Porque, na realidade, existem dos 2 tipos de virgens, né? As prudentes e as loucas. As prudentes, em tempo oportuno, abasteceram as lamparinas. E as loucas chegou em cima da hora. E agora? Cadê? Onde que tem óleo? Onde que tem azeite? Aí foram tentar dividir o que as prudentes tinham acumulado. Falou, mas aí não é justo, né? Vai faltar para vocês e vai faltar para nós. O que nós temos é suficiente para nós. Cada uma de nós 5 tem o suficiente para cada uma. Agora, vocês ainda querem rachar no meio? E aí, aí vem, segundo o Senhor, vem o noivo. E elas foram apanhadas desprevenidas. Antes que o galo cante, tem muita coisa que precisa e deve ser feita. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O que está acontecendo em termos de preparo? Como é que você está vivendo? Durante muito tempo eu ouvi: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. O pastor Carlos lembra disso, não se falava antes. Mas o Espírito Santo tem nos alertado que vivamos hoje como se Cristo voltasse hoje. Então, o apóstolo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele utiliza um termo para poder que é dunamis, que é o poder do evangelho, que é o tipo de poder mais citado no Novo Testamento. Quando se nós que somos verdadeiramente pentecostais, andamos dizendo por aí que nós temos o poder do Espírito Santo, mas se nós tivermos o dunamis, como disse Paulo, não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o dunamis, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nós temos isso, nós
estamos preparados para o martírio. Veja que Pedro, ele não negou a Jesus por causa de uma guilhotina. Não foi uma guilhotina, porque martírio é guilhotina. E o Senhor Jesus afirma em Atos 1:8, recebereis dunamis ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis mártires. Agora, você acha que esse cristianismo de hoje aguenta uma guilhotina na frente? Se há pouco tempo o Espírito Santo procurou nessa geração mártires e só foi encontrá-los lá no Egito, nos cóptas. O Estado Islâmico matou 23 cóptas, porque não achou no meio dos cristãos. E quem viu a cena, aqueles que foram levados para a praia, o penado encostado no pescoço, até o último instante eles têm a chance de negar a Jesus, de dizer que não, que Jesus não é o Senhor da vida deles. E eles, até o último instante, na beira da água, eles continuam dizendo, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Alguns, ou uma maioria, foi na beira da praia, lá na beira do mar, e uma parte foi para dentro da piscina, dentro de uma gaiola, desceram, quando chegou nessa altura pararam. E aí, vocês vão negar o senhorio de Jesus sobre a vida de vocês? Eles disseram, não, Jesus Cristo é o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. E eles foram imergidos e morreram. Veja que Pedro, ele não estava diante de uma guilhotina, de um penado. Ele estava diante de uma empregadinha, para a qual ele não tinha a menor obrigação de responder. Agora, Pedro, ele é uma amostragem dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Será que nós não temos negado ao Senhor Jesus no quarteirão onde vivemos, onde estamos morando, no edifício, no condomínio, no local onde nós trabalhamos? E pior que essa negativa, ela acaba acontecendo, inclusive, de uma maneira tão dolosa, muitas vezes, né? E por quê? Porque as pessoas, elas, dentro da empresa, principalmente empresas comerciais, recebem propostas indecorosas. E as pessoas acabam por negar a Jesus exatamente quando aceitam essas propostas indecorosas. Quando as pessoas aceitam determinadas situações, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos uma vida, temos lugares, e todos, acredite, se o Senhor Jesus, naquele momento, conversando com Pedro, sabia que Pedro iria besbilhotar lá no pátio da casa de Caifás, ele sabe onde nós vamos passar todos os instantes. Ele sabe qual é o nosso passo seguinte. Diz o Salmo 139, tu cercas o meu deitar e o meu levantar. E de longe entendes todos os nossos pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, ó Senhor, a conheces toda. Ele sabia que Pedro iria lá.
e sabia que Pedro ia se expor, porque estava frio, e então ele foi para perto do braseiro. Porque só existem 2 vezes a palavra braseiro no Novo Testamento. No pátio da casa de Caifás e lá na praia, quando Jesus cura Pedro. Só nessas 2 situações. As brasas da negação e lá na praia as brasas da cura. Nós utilizamos isso em retiros, né? Na fogueira. As brasas, no primeiro momento, podem ser as brasas da negação, mas elas podem ser, no segundo momento, pela graça, que é favor e merecido, as brasas da cura. Antes que o galo cante, tem uma advertência. Bem antes. Bem antes. O Espírito de Deus falando a todos nós sobre vigilância, sobre a nossa busca constante, pela declaração de que Jesus é o nosso companheiro. Olha só, interessante que isso parece que afeta até os 2 que vão, eles ficam tão assim, apegados à forma e esquecem a essência. Eu estou falando dos companheiros no caminho de Emaús, os 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. Um deles era tio terreno de Jesus, o Cleófas. Ele estava caminhando e Jesus começa a andar com eles. E eles não notam que é Jesus. Só depois que eles convidaram Jesus para entrar e na hora de agradecer pelo pão, aí cai a ficha. Mas aí Jesus, ele desaparece. Aquele hino lindo que a gente cantou durante muito tempo, continua cantando, Divino Companheiro no Caminho. Agora, você tem essa disposição de dizer, eu sou o companheiro de Jesus? Porque não é que você quer Jesus, é Ele que quis primeiro. Não fosses vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E aí, na conclusão, no momento final, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É lógico que tem muita coisa de bom em Pedro, e tem em você também. Ele não conseguiu negar. Havia um brilho nele. Por que houve essa insistência? 3 vezes. Às vezes a pessoa quer negar. Eu não faço parte dessa crentarada, eu não faço parte desses fanáticos e tal. Mas existe um negócio que foi colocado, sabe quando? Lá na infância. A semente do Evangelho, dos pais colocaram. Às vezes, na juventude, as pessoas tentam até negar, mas você, a criada do pátio da casa de Caifás, olha e vê. Você é um companheiro de Jesus. Que nós, nessa noite, aprendamos definitivamente que, antes do galo cantar, nós temos que ficar comprometidos. Fique comprometido, não tenha medo de se comprometer. Na hora da ficha lá, do emprego lá, da admissão, no exame admissional, é isso? Você conseguiu dizer que é realmente um evangélico,
que você é alguém que pode ser bênção num determinado momento lá do transcorrer dos turnos. Você pode. Eu me lembro eu vinha de Manaus para Porto Velho, pelo meio da floresta amazônica. E aí chegou um determinado momento, tinha várias pessoas. Uma pessoa de uma determinada igreja, ela tripudiou em cima de mim, porque eu era adventista da promessa. Mas, na hora que a coisa apertou, dentro daquele ônibus, com pessoas desmaiando, com malária, pessoas mal, e os cânions de freio do ônibus se romperam, tivemos que parar, descer, e aí, quando a coisa apertou mesmo, ela disse: gente, nós temos um pastor aqui. Nós temos um servo de Deus aqui. E ele vai orar. E Deus vai nos proteger. O ônibus teve que ser esvaziado no meio da floresta para voltar até uma cidade para consertar os canos de freio. Então, você já pensou se Deus precisa de você num momento como esse? Se você é requisitado pelo Espírito Santo, às vezes no meio de um tumulto, para acalmar alguém, para orar por alguém, para dizer para a pessoa: calma, Deus está conosco. Você está preparado para isso? Ser bênção. Deus não nos chamou só para sermos abençoados. Deus nos chamou para sermos abençoadores. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Vamos cantar?